Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 4 do mês de Tammuz, 5.783. Estamos no dia 23 de junho de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no sexto dia para o Shabat. Então nós estamos hoje no sexto dia da nossa leitura, a nossa sexta aliá, a nossa sexta leitura. Então, nós vamos aí, para a penúltima parte da nossa paraxá da semana, Korah, ou Coré, que é exatamente onde nós temos a questão da rebelião de Korah, né? E nós estamos vendo aqui exatamente sobre as questões, as rebeliões, as rebeldias, do povo, com referência a Aharon, e Moshe. Autoridade, liderança, sacerdócio, e o povo teve que ter, então, a experiência do cajado, E, então, o cajado de Aharon floresceu e deu frutos, E, dessa forma, então, as amêndoas, As flores vieram e suas flores caíram e, rapidamente, as amêndoas começaram a amadurecer. Então, aí nossos mestres, entre eles Rashi, fala que o fenômeno, é de forma milagrosa e de forma natural. De forma milagrosa, a intervenção divina, no sentido de mostrar que Aharon é, de fato, o sacerdócio escolhido por ele, e bem como também a vara de Arão, o cajado de Aharon, florescer rapidamente e dar frutos e frutos maduros, Então, trazendo para nós a respeito da urgência de Deus, no sentido de que nós precisamos trabalhar rapidamente, não podemos ficar aí marcando ponto, Mas precisamos ter uma atividade real aí no nosso dia a dia. Então, hoje, sexto dia da semana, então estamos a poucas horas para recebermos o sagrado dia do Shabat, ao pôr do sol de hoje. Então, o acendimento das luzes especiais de Shabat ocorrerá às 17h09, O momento de acender as luzes especiais de Shabat, Onde todo mundo judaico, bem como todo mundo Benei Noach, estarão fazendo o acendimento das luzes de Shabat. Baruch Hashem por isso daí. E hoje, então, nós vamos ver aí mais alguns ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, dentro dos seus ensinamentos, aquilo que é prático para nosso dia a dia. Vamos ter aí, realmente, a sexta aliá, trazendo para nós, realmente, a ordenança, do Eterno, para que, de fato, o cajado de Aharon seja guardado como um memorial, E isso é interessante. E aí nós vamos ter a palavra final do nosso Rebbe, onde ele fala sobre estarmos extasiados por amor a Hashem, por amor a Deus. E aí nós estaremos, sem sombra de dúvidas, trazendo cada vez mais as nossas atividades, a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, para expandir o reino divino, expandir o conhecimento do único Deus, a jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem. Vamos então enviar o nosso Shabbat Shalom, para as seguintes pessoas e os seus familiares, Temos aí o Daniel Roma, o Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital, a Maria Fernandes, brasileiro, lá de Belém, do Pará, o Lucas de Zivenca, Catarino Vivar, diretamente lá de Nova York, Estados Unidos, a Miriam Oliveira Vidal, de Mossoró, Rio Grande do Norte, a Elci Reginato, de Porto Seguro, Bahia, e Malbrecht Albrecht, São Paulo, capital. E também o pessoal lá do Imóveis Canela e Gramado, lá na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul,
né? Então, a esses amados aqui e seus familiares, o nosso Shabbat Shalom, ok? Temos aí a Luciana Rodrigues, juntamente com os seus familiares, também o Shabbat Shalom, ok? Baruch Hashem. A nossa sexta leitura, ela está no capítulo 17 de Números, a partir do versículo 25, e vamos até o capítulo 18, verso 20, é a nossa leitura, a nossa sexta leitura, né? Do versículo 25 do capítulo 17, né? Nós vamos até o verso 26, né? 25 e 26, encerrando esse momento do cajado de Aharão. E a partir do versículo 17, aliás, 27 do capítulo 17, e adentrando já no capítulo 18, né, finzinho do capítulo 17, e a partir do capítulo 18, nós temos aí sobre as orientações guardando o tabernáculo, né, que vai até o verso de número 7. E depois do verso 8, né, do capítulo 18 até o verso 20, nós temos aí sobre a questão dos presentes para os sacerdotes, né? Os Kohanim. Então, capítulo 17, versos 25 e 26, Deus disse a Moshe: coloque o cajado de Aharão de volta em frente da arca do testemunho, guardando-o como sinal para as pessoas rebeldes. Então suas queixas contra mim terminarão, e elas não morrerão. Moshe fez o que Deus ordenou a ele, e ele fez tudo precisamente desta forma aqui, né? Então, nós podemos dizer assim que o cajado de Aharão serviu como oferenda de espia pelos pecados dos rebeldes, porque eles não morrerão, né? Então, agora aqui nós temos até um cajado servindo de oferenda para Hashem, como para perdão de pecados, vamos assim dizer, né? Porque eles não morrerão. Então, quer dizer, Deus não vai levar em conta realmente essa rebeldia deles aqui, né? E então o próprio cajado de Aharão acaba servindo como testemunho diante de todos, né? Que eles não morreram, que não morrerão, né? Justamente porque a vara de Arão floresceu, confirmou que foi Hashem que escolheu Moshe e Aharão e os seus descendentes, e dessa forma, então, o povo realmente se aquietou, né? Então, por isso, o cajado de Aharão permaneceu ali como uma testemunha viva desta questão aqui. O verso 27, né, e o 28, né, que começa aí sobre a questão guardando, né, o tabernáculo. Então nós temos aí que também Deus, né, ele orienta a Moshe, os filhos de Israel falaram a Moshe dizendo: nós não podemos ser tão cuidadosos de não entrar na tenda da reunião, nós vamos morrer, nós seremos destruídos, nós estamos perdidos, quem se aproximar do santuário de Deus morrerá, estamos condenados à morte? Então Deus disse a Moshe: diga a Aharão: você, seus filhos e o restante de sua casa paterna, que vem ali do lado de Kehat, protegerão o povo judeu, assumindo a responsabilidade por seus pecados no que diz respeito a tocar partes não autorizadas do santuário, alertando-os sempre. Você, juntamente com os seus filhos, os sacerdotes, assumirão a responsabilidade pelos pecados dos levitas, no que diz respeito à participação não autorizada nas tarefas de seu sacerdócio. Você também deve aproximar seus irmãos descendentes de Gershon e Merari, da tribo de Levi, a tribo de seu pai. Eles se juntarão a você na tarefa de guardar o tabernáculo. Eles servirão como ministros para você, ajudando-o em suas tarefas de guarda e administração, de modo que você, juntamente com seus filhos, estarão diante da tenda do testemunho, né? Aí depois dos versos 3 a 7, nos fala aí sobre a questão
eles não se aproximarão dos utensílios, né, e nem do altar, né, o povo comum, etc. e tal, né, eles se juntarão a vocês e deverão guardar a tarefa da tenda da reunião. Vocês deverão guardar as tarefas do santuário e as tarefas do altar. Eu tomei seus irmãos, os levitas, dentre os filhos de Israel, e dei-os a você como um presente para auxiliar no seu trabalho do serviço, para realizar o serviço na tenda da reunião. Você, juntamente com seus filhos, guardarão seu sacerdócio e todos os assuntos que dizem respeito ao altar e ao que se encontra atrás da participação. E vocês servirão. Eu dei a vocês o serviço do seu sacerdócio como um presente. Qualquer um que não seja sacerdote e que se aproxime para participar, morrerá. Então isso está incluído até mesmo a própria tribo de Levi, que não é sacerdote para fazer as funções internas do mexicão, o tabernáculo no deserto, posteriormente o Beit Hamikdash, né? Arão, a sua casa e os seus descendentes que estão com essa responsabilidade. Os demais membros da tribo de Levi, eles estarão realmente nos demais serviços administrativos, né, a preservação, transporte, etc. e tal. O sacerdócio é para Arão e os seus filhos, ok? Então, é dentro desse sentido aqui. Então, com referência ao cajado de Arão, então, Rashi, ele comenta conosco, né, para finalizar essa parte aqui, embora o cajado de Arão fosse algo material e simples, o fato de ele ter sido colocado na tenda de reunião infundiu nele santidade e transformando-o em um cajado de Deus. E como sua influência espiritual é eterna, esse cajado auxilia cada judeu a andar nos caminhos de Deus, até mesmo quando alguém se enfastia com as dificuldades da vida. Estas bênçãos especiais nos permitem incutir em tudo, mesmo em objetos inanimados, como um cajado, com a vitalidade associada à vida judaica. Assim, a lição do cajado de Aharão é que tudo no mundo deve ser feito para florescer e ser embelezado com a luz do judaísmo, a ponto de realmente produzir frutos. E tudo isso deve ser feito sem demora, como amêndoas, que florescem mais rápido do que todos os outros frutos, né? Então, aqui nesses comentários, o que nós temos é, de fato, o cajado de Deus é o cajado de Aharão, e que nós temos condições de fazer com que o mundo secular, o mundo material, nós podemos, seres, o material inanimado, né? Nós podemos fazer com que haja santidade, colocando a serviço de Deus, né? Então, tudo aquilo que é no campo material financeiro, nós precisamos colocar dentro da santidade divina, a serviço de Deus, sem sombra de dúvidas, ok? Então, essa é uma realidade que nós precisamos estar focado, né? Quando nós falamos Deus é tudo, tudo é Deus, nós estamos falando que tudo está a serviço de Deus e que Deus está presente em tudo, né? Esse é o reconhecimento que nós precisamos ter. Quanto à questão do cajado, como deu flor de amendoeira, né? E deu frutos da amendoeira, então o que nós precisamos aqui, de fato, né, das amêndoas, né? Nós precisamos aqui agir de forma rápida. Nós não podemos ficar marcando passo. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que aproveitar todo momento que se apresenta diante de nós para podermos realmente falar do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, trazendo cada vez mais as pessoas ao conhecimento do único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. E que Ele tem realmente para os últimos dias, com a revelação do justo Mashiach, a redenção final, para sarar, curar os 4 reinos e realmente trazer, de fato, o verdadeiro shalom e bem-estar, não somente para o povo judeu, mas para todas as nações, todos os povos. Então nós precisamos
Nós precisamos agir sem demora. Nós não podemos ficar aí perdendo tempo com coisinhas daqui, coisinhas dali. A nossa missão tem que ser cumprida e nós precisamos cumprir a nossa missão, certo? E fazer isso com honradez, sem sombra de dúvidas, ok? Quanto à questão do sacerdócio, os levitas assumirem a responsabilidade do santuário, como nós vemos aqui a partir do capítulo 18 principalmente, então Rashi ele diz assim, Deus disse, eu imponho sobre vocês a punição pelos intrusos, que pecarem ao usar os objetos sagrados sob sua responsabilidade, a tenda, a arca, a mesa e todo o aparato sagrado. Vocês se sentarão e advertirão qualquer estranho que tente tocá-los. Então a responsabilidade está com os levitas, e eles precisam alertar o povo sobre isso daí. Qualquer um não autorizado que tocar em qualquer objeto sagrado vai ser cobrado da própria tribo de Levi, os levitas, porque eles falharam na sua guarda, na sua segurança, né? Na responsabilidade deles está a guarda e a proteção do tabernáculo. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, em outra ocasião, ele nos fala sobre guardar o nosso tabernáculo interior. Então nós precisamos ter, a semelhança dos levitas, nós precisamos ser guardiões do nosso tabernáculo interior, guardiões da nossa vida espiritual, e não permitir que terceiros venham tocar realmente nas questões espirituais da nossa vida. Não permitir com que eles venham realmente mudar a nossa forma de pensar e sentir e falar e agir dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, entendeu? Então é essa questão que fala sobre estarmos assumindo responsabilidades na guarda do tabernáculo. Maimônides, Rambam, ele diz, é uma mitzvah da Torá proteger o templo. Isto é assim mesmo, é assim mesmo que não haja ameaça de inimigos ou ladrões, pois a guarda do templo é feita puramente como um ato de respeito, pois um palácio com guardas é incomparavelmente superior a um palácio sem guardas, escreveu Maimônides em Leis da Casa Escolhida de Deus, capítulo 8, verso 1. Ou seja, é uma demonstração realmente de respeito, é uma demonstração de poder, é uma demonstração de reverência. Então, por isso, dentro desse escopo todo, o quanto que nós precisamos ser guardiões do nosso tabernáculo interior. É dessa forma que nós valorizamos a nossa vida espiritual, aquele que habita em nós e que fez em nós uma moradia. Então, por isso, sejamos guardiões do nosso tabernáculo interior. A mitzvah de proteger o templo, diz ainda Maimônides, é realizada durante a noite toda. Os guardiões são os sacerdotes e os levitas, como o versículo afirma. Vocês, juntamente com seus filhos, ficarão diante da tenda do testemunho, e vocês deverão cuidar dela para mim. Também é dito, eles deverão salvaguardar as obrigações da tenda da reunião, como está no capítulo 18, versos 2 e 4, e bem como Rambam também escreveu na Leis da Casa Escolhida, né? Onde ele fala sobre estas questões aqui. Então, dentro desse aspecto aqui, amados, veja só a ligação que há conosco na realidade, né? A mitzvah de proteger o templo é realizada durante a noite toda. A noite representa as trevas. A noite representa aquilo que é obscuro, aquilo que é duvidoso. É por isso que a guarda é à noite, porque à noite realmente as forças negativas e destrutivas, elas são mais fortes, mais poderosas, porque elas gostam de agir na sombra, elas gostam de agir no escuro, ou seja, de formas, né, ardilosas, querem pegar-nos em armadilhas,
Por isso nós precisamos ser guardiões do nosso tabernáculo interior. Nós não podemos dar moleza para o azar, como diz o ditado, né? Eu sei que tal coisa é perigosa, pode colocar em risco a minha vida, não somente física, mas a minha vida espiritual. Então por que eu vou dar moleza para o azar? Eu não vou fazer. Então, se o caminhar está mostrando esse perigo todo aí, então eu vou mudar de direção. Como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, aprendam a lidar com as situações exatamente como a água. A água, ela contorna a rocha. Ela não afronta a rocha. Ela não briga com a rocha. Ela contorna a rocha e ela segue o seu curso. Então é a mesma coisa, no sentido de que não vamos ficar perdendo tempo com aquilo que não é da luz, que não tem presença divina dentro do escopo de crescimento, fortalecimento, desenvolvimento e progresso espiritual na nossa vida para seguirmos a nossa jornada monoteísta. Então, é seguir em frente, sem sombra de dúvidas. Quanto à questão dos guardiões, são os sacerdotes e os levitas, né? Está mostrando realmente a importância de sermos guardiões realmente do nosso tabernáculo pessoal, a nossa vida. Mas vejam bem, os guardiões são os sacerdotes e os levitas, juntamente com seus filhos. Ou seja, nós precisamos, como família, estarmos juntos, unidos, certo? Em unidade, para preservarmos a nossa emuná e o nosso bitachon em Hashem, a nossa fé e a nossa confiança no Eterno. Então, por isso é importante a família estar juntas, né? Os membros da família estarem juntos, realmente, nesse serviço para com o Hashem, ok? Então, devemos salvaguardar realmente tudo aquilo que está conectado com a o nosso serviço a Hashem. Ainda nos comentários dos nossos mestres, embora guardar o santuário fosse extremamente importante, esta era apenas uma das tarefas realizadas pelos sacerdotes e os levitas, e não todos os sacerdotes tinham a obrigação de guardá-lo. Disso nós podemos aprender que, quando um judeu observante deve ser cuidadoso em se guardar das influências que são contrárias ao judaísmo, este não é o único serviço de um judeu neste mundo. A necessidade de se guardar não deve ser usada como desculpa para a pessoa se abster da importante tarefa de difundir a luz do judaísmo para os outros. Ou seja, eu vou ficar no meu quadrado, eu vou ficar apenas atento na vigilância para que realmente o meu tabernáculo interior seja guardado devidamente. E não vou fazer mais nada. É exatamente o contrário disso que a Torá vem trazer para nós. Esta é apenas uma das tarefas que nós temos. E nos dá o exemplo do próprio povo judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus. Não é esta a única tarefa, salvaguardar realmente o tabernáculo, mas é também prestar diariamente, né, a expansão, o faratistá, expandir cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós não podemos ficar aí bitolados apenas num ponto e esquecermos que ainda há muita coisa para ser feita. Então, precisamos difundir a luz do judaísmo para os outros, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Isso está conectado exatamente com a questão de levarmos cada vez mais o conhecimento do único Deus, né? A nossa jornada monoteísta dentro da base e o fundamento do judaísmo, né? Fora isso daí, é correr atrás do vento, sem sombra de dúvidas.
Rashi ainda ele comenta conosco, né, sobre a questão do versículo 8, né, a partir do versículo 8 nós temos aí sobre a questão os presentes para os sacerdotes. Deus disse a Arão: veja, eu dei a vocês minhas oferendas de presentes, as quais você deverá proteger da impureza ritual. E eis que eu dei a você e todas as coisas sagradas, né, dos filhos de Israel como um sinal de grandeza, e aos seus filhos como uma porção eterna. O seguinte será de vocês, do sagrado dos sagrados, depois que as oferendas de fogo forem colocadas no altar. Então, a partir do verso 9, nós temos aí a respeito dos presentes para os sacerdotes. E nós temos aí 24 presentes que são dadas ao sacerdote, ok? Então, Rashi ele comenta: isto pode ser comparado a um rei que deu um campo ao seu amigo, mas não escreveu um documento e nem assinou nada, e também não registrou a sessão da corte. Chega uma pessoa e reclama a posse do campo. O rei disse a ela: qualquer um pode vir e exigir os direitos. Portanto, eu escreverei um documento e assinarei e o registrarei na corte. Então nós temos aqui 3 ações em que Deus fala que vai agir, que fazendo esta Rashi, né, fazendo essa parábola. Primeiro, escreverei um documento. Segundo, assinarei. E o terceiro, registrarei na corte. Então, da mesma forma aqui, como Korah veio e contestou os direitos de Arão e o sacerdócio, a Torá deu a este 24 presentes sacerdotais, como um pacto eterno, como que preservado em sal. Assim, esta passagem é colocada aqui, próximo ao incidente de Korah, ou com Korah, ok? Então, Korah, ele quis reivindicar o seu direito no lugar de Arão. Então, como o rei, ele deu, de fato, essas tarefas para Arão e os seus filhos, né, a sua descendência, e não tinha nenhuma prova disto, e através dos testes que apareceram para ele, foi onde que Deus foi dando provas, né? E aí, então, nós temos aí, escreverei um documento e assinarei e registrarei, né, na corte. Então, a primeira coisa que nós temos aqui Korah contestou, porém, né, Deus, ele deu um documento. Esse documento são os 24 presentes sacerdotais como um pacto eterno, né, como que preservado em sal, como diz o verso 19 do capítulo 18, né? Uma porção eterna. É um pacto eterno como se preservado em sal diante de Deus. Então, esse é o documento. Como que preservado em sal. Assim, esta passagem é colocada aqui no próprio incidente, né, de Korah, ok? Esforno diz: os presentes aos sacerdotes são uma recompensa por suas obrigações de guardar o templo, como está aí registrado capítulo 18, versos 1 a 6, certo? Então, os presentes é um documento oficial, certo? Ainda, Rashi, ele explica, porque além dos presentes sacerdotais, era preciso que Deus fizesse um pacto com os sacerdotes, e ainda mais, um pacto eterno como esse preservado em sal, como diz o verso 19, porque o milagre da florência das amêndoas no cajado de Arão não foi uma refutação suficiente da disputa de Korah contra Arão? Então, estes problemas, né, são resolvidos, segundo Rashi, pelos 3 detalhes. Primeiro, eu escreverei um documento, né, análogo aos presentes, né, e os presentes sacerdotais, que é a segunda questão, e a assinatura, e eu assinarei para vocês, que é a terceira questão. Então, eu escreverei um documento, trazendo os comentários de Rashi. Uma disputa de posse é muito provável de acontecer quando a pessoa não se encontra no seu campo,
mas distante dele. Um documento é, então, particularmente efetivo em provar a posse quando a pessoa está longe da área. Então, o documento é uma posse, é uma prova da posse, certo? Isto é análogo aos presentes. Então, esse documento, ele está associado, né, aos presentes, dados aos sacerdotes quando eles estão afastados do templo. Os presentes sacerdotais provam que o sacerdócio é relevante em todas as localizações geográficas, ou seja, em qualquer lugar é válido isso daí. Os presentes à tribo de Levi, aos Kohanim, ao Kohen Gadol. E o terceiro eu assinarei para você. Se um documento não está assinado, é concebível que o proprietário original do campo revogue sua decisão de dá-lo. A assinatura é então análoga ao pacto que Deus fez com os sacerdotes, que nunca revogará o sacerdócio deles, como Deus fez no passado com os primogênitos, né? O pacto com os primogênitos não foi um pacto eterno. E quando os primogênitos pecaram o bezerro de ouro, né, com o pecado do bezerro de ouro, eles perderam, né, realmente o seu direito. Mas aqui, como diz claramente o verso 19, que fala, né, é um pacto eterno, como se preservado em sal diante de Deus, para você e para seus descendentes, junto com você. Então, isto aqui está realmente é uma assinatura de Deus, um pacto de sal, que é um pacto eterno. Então não tem mais o que discutir sobre essa questão. E a partir de então é onde que de fato o povo se aquietou, né? É onde o povo realmente reconheceu de fato toda a elevação de Aharão e os seus filhos, a sua descendência, ao sacerdócio, tanto dos Kohanim, os sacerdotes comuns, como ele, Aharão, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, certo? Então, dessa forma, então, o episódio aqui, realmente agora, se encerra de forma sem sombra de dúvidas. E quando ao povo é ordenado dar à tribo de Levi, né, os 24 presentes, então aí fica bem claro a assinatura de Deus, porque os presentes são para Deus na vida dos Kohanim. Então aí o povo se aquieta e não volta mais essa questão em si. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala para que nós tenhamos realmente, né, um êxtase de amor para com Deus, dizendo: enquanto descrevia as obrigações dos Kohanim, Deus ordenou a Moshe a dizer a eles: entreguei o seu sacerdócio a vocês como um presente de serviço. Vemos aqui que existe um nível de relacionamento com Deus que não conseguimos atingir por nós mesmos. Apenas Deus pode nos concedê-lo como um presente de serviço. Então, nessa primeira questão aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele está dizendo que este alto nível de relacionamento com Deus, nós não temos como consegui-lo sozinhos, por nós mesmos. Nós precisamos da ajuda de Deus para alcançar altos níveis espirituais. Então é aquela questão em que nosso serviço a Deus, ele precisa ser constante, diariamente, para que nesta harmonia, nesta sintonia, você e Deus, possa cada vez mais você, eu, sermos elevados a níveis altíssimos de relacionamento com Deus, de santidade e de prestação de serviço a Hashem nos mais altos níveis. Por isso, diariamente, é um exercício que nós fazemos. As festividades é um exercício que nós fazemos. O Shabat semanal é um exercício que nós fazemos. Para que forma? Para que nós possamos nos elevar cada vez mais no nosso serviço a Hashem.
um serviço agradável a ele. Então, por isso, o Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, a descrição poética escrita pelo rei Salomão a respeito do amor entre Deus e o povo judeu, descreve esse estado de espírito maravilhoso como um amor de deleites e é comparado pelos sábios do Talmud com o prazer da revelação divina que nos espera no mundo vindouro. Então, por isso, é um treinamento que nós vamos fazendo no nosso dia a dia, porque esse, como que fala, esse relacionamento com Deus, né, em êxtase de amor, ele é apenas um exercício que nós fazemos diariamente para podermos, a partir da redenção final, com o justo Mashiach, podemos subir outros níveis elevadíssimos de relacionamento com Deus para alcançarmos o Olam Rabá, o mundo vindouro, onde os níveis de relacionamento com Deus serão milhões de vezes aperfeiçoado no nível que nós nos encontramos hoje, com essa configuração que estamos e que o mundo secular está. Por isso nós não podemos, de forma alguma, tirar férias em trazer luz para este mundo, trazer presença divina para este mundo. Como diz o nosso Rebbe em outra ocasião, a nossa tarefa não é subir ao céu, a nossa tarefa é trazer o céu para a terra. Então, esse negócio, por exemplo, eu vou morar no céu, não vai não. Porque a nossa tarefa é trazer o céu para a terra. É trazer a presença divina para a terra, as bênçãos divinas para a terra. Trazer o mundo espiritual para a terra. Trazer a Jerusalém celestial para a terra. Essa é a nossa tarefa. Não subir ao céu e fazer uma moradinha lá no céu. Não tem isso daí. Este extasiante amor por Deus era o que os sacerdotes sentiam diariamente. Porém, como todo o povo judeu é um reino de sacerdotes e uma nação santa, também todos nós podemos aspirar a obter este extasiante amor por Deus, pelo menos ocasionalmente. Ou seja, às vezes você fala assim, mas diariamente eu não sinto esse êxtase de amor por Deus. Mas ocasionalmente você sente. E à medida que nós vamos alimentando isso vai se tornando de forma mais duradoura, até chegarmos à redenção final. E na redenção final, Mashiach, ele fará com que isso atinja todos os mais elevadíssimos níveis para a última passada para o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, extasiados, né, no amor por Deus, está ao nosso alcance, que está refletido no nosso serviço diário, né, no nosso serviço diário que nós prestamos a Hashem. Então, não deixe de fazer isso. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre alimentar corpos e alimentar almas, dizendo, cada um de nós é requerido a reconhecer que nosso objetivo é imitar o nosso patriarca Avraham. Ao chegar num lugar onde as pessoas não conhecem a divindade, não sabem do judaísmo, Avraham se colocava de lado. Ou seja, Abraão, colocava-se de lado e deixava os seus interesses de lado e ele se dedicava exatamente a trazer para as pessoas a presença divina e o conhecimento judaico da palavra, da presença divina. Então ele não perdia tempo. Então ele se colocava de lado, significa que os meus interesses ficavam em segundo plano. Em primeiro plano, revelar Deus. E é isso exatamente que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala, que nós precisamos imitar Avraham, o nosso patriarca. Sua prioridade era ver que até pessoas assim terminariam indo às ruas e gritariam, mundo de Deus, ou seja, El Olam, né? Mundo de Deus. Também como está lá em Bereshit, Gênesis capítulo 21, verso 33. Significando que
a divindade e o mundo são um. Olha só, o mundo e a divindade é um só. Por quê? Tudo é Deus, ou seja, tudo está em Deus. Então a presença divina, nós precisamos fazer com que ela seja cada vez mais realidade, né, nesse sentido. Então, dessa forma, né, mundo de Deus significando que divindade e o mundo são um. Seu amor ao povo judeu não deveria ser somente realizado fisicamente, dando comida aos famintos e água, né, aos sedentos, mas também levando judeus a amar a Torá e amar a Deus. Foi o que o Rebbe fez com muita preciosidade, com muita dedicação, abnegação, com muita autoridade, com muita graça divina, principalmente depois do Holocausto, onde pegou realmente o mundo judaico todo esfarelado, machucado, ferido, né? Quase que extinto, e ele se preocupou em reerguer o judaísmo, fazer com que cada judeu sentisse a alegria de ser judeu e de praticar a sua fé judaica, o judaísmo. E depois que ele alicerçou bem esta prática, aí ele orientou então os seus realmente a ir para as nações e trazer as nações aos não-judeus, Benei Noach, né, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, por isso, né, sem sombra de dúvidas, algo fascinante nós podemos estarmos em prática, em exercício, em atividade na nossa tarefa, trazer o céu para a terra, ok? Então, em Rabad sempre foi exigido que cada indivíduo deve assumir responsabilidade pela sua obra espiritual. Temos todos de trabalhar independentemente, com cada membro do corpo, em cada tendão, nervo e etc. Como diz o Talmud, segundo Berachot 33b, tudo está nas mãos do céu, exceto o temor aos céus. O temor aos céus é algo que está em você. Ou você alimenta isso, ou você simplesmente não alimenta, e isso acaba morrendo na tua vida. Temor aos céus. Não estou me recusando a ajudar você. Irei ajudar o máximo que puder, mas a menos que você trabalhe independentemente. O que será ganho se eu distribuir novos ensinamentos, se cantarmos melodias inspiradoras? Cada pessoa deve transformar independentemente a sua empolgação mundana em empolgação sagrada, né? Então isso daqui, o nosso Rebbe está se referindo da seguinte forma, se você tem uma grande empolgação para procurar conquistar as coisas seculares do mundo, transforme isso numa empolgação sagrada, divina, trazendo o céu para a terra. E assim você estará cumprindo a sua tarefa, sem sombra de dúvidas. Por isso, né, dentro dessa configuração, o nosso Rebbe Menahem Mendel diz, acendedores de lampiões, né, dizendo, espalhar o conhecimento judaico não é algo que deve ser deixado apenas para os profissionais e os religiosos. O Rebbe enfatizava que se tudo que você conhece é Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, então ensine Aleph. Ou seja, o que o Rebbe está dizendo aqui? Está dizendo, eu não sei o que falar, eu não consigo falar, eu, né, não tenho um conhecimento profundo. Então, mal sei as 7 leis de Noach, mal sei falar sobre o único Deus, né? Que ele é único, indivisível, incorpóreo, que não nasceu, não morreu, nem ressuscitou, é o único Criador e único Redentor e Salvador, né? Eu não sei entrar nesses detalhes, mas eu sei isso. Então o que ele está dizendo é exatamente isso. É isso que você sabe? Divulgue isso que você sabe. Não deixe de divulgar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica.
Aproveite todas as oportunidades. Se não aparecer oportunidade nenhuma, crie uma oportunidade. Mas não deixe realmente de trazer o conhecimento, a instrução, a sabedoria judaica. Cada um de nós tem o poder de instruir e inspirar os outros. Além disso, temos a tarefa de não apenas ensinar os outros, mas de capacitá-los plenamente para que eles, por sua vez, possam ensinar a outros também. Como um acendedor de lampiões, acendendo uma chama, uma vez que o pavio está totalmente aceso, ele pode ser usado para acender outras luzes que estão por vir. Por isso, antigamente, as luzes das ruas eram à base de lampião, né? Então, o acendedor de lampiões, ele saía pelas ruas, os acendedores, eles colocavam lá, abria a caixinha lá na ponta do poste, que não era tão alto como os atuais, e ali ele abria a portinha lá onde estava lá o pavio, e ali então ele colocava a chama. E aí a hora que a chama podia subsistir por si só, fechava lá a janelinha, ele ia para o outro poste para acender outro lampião, para trazer luz às ruas escuras. Este é o sentido que o nosso Rebbe está dizendo, que nós precisamos ser acendedores de lampiões, que nós precisamos acender a luz divina em cada vida, em cada próximo, em cada um que nós conhecemos, que não conhecemos. O próximo, o nosso próximo, precisamos levar esta realidade aí. Por isso, pense globalmente. O Rebbe, ele impulsionou o chamado projeto Faratistá, que é a expansão, de que os judeus deveriam viajar para comunidades ao redor do mundo, sob o princípio de que, mesmo que você conheça apenas a letra Aleph, ensine Aleph, proporcionando a cada indivíduo acesso, à sua herança. Ouvimos este chamado, cerca de 5.000 casais, ouvindo, este chamado, cerca de 5.000 casais de emissários, Chabad e Lubavitch, em mais de 100 países ao redor do mundo, e abriram mais de 4.000 instituições Chabad pelo mundo afora. Ali nas décadas de 80, 90, os fatos foram acontecendo. Então, é seguir em frente. Apesar do alcance global do movimento Chabad, os emissários formam uma parte holística das comunidades que servem. Este conceito se estende a todos os envolvidos. Todo judeu que possui capacidade de difundir conhecimento judaico. Cada comunidade e cada indivíduo nela tem o poder de realizar a palavra, pensamento ou ação final que podem inclinar a balança e trazer redenção ao mundo inteiro. Dessa forma, nós estaremos colaborando ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, a trazer Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Por isso, vamos cumprir a nossa tarefa, ombro a ombro com o nosso irmão judeu, para que nós possamos realmente trazer rapidamente a redenção para os nossos dias, para qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? O acendimento das luzes de Shabat hoje se dará às 17h09. 17h09 é o horário do acendimento das luzes especiais de Shabat. Se porventura uma Bat Noach, ela não acende nesse horário, aconteceu alguma coisa que não pôde acender nesse horário, assim que puderam fazer, façam rapidamente, sem sombra de dúvidas. E a partir das 20h15, aqui por este canal do Facebook, nós estaremos transmitindo o Kabbalat Shabbat, diretamente da Sinagoga Benei Noach, regional Bauru, para o Brasil e para as nações. Estaremos aí trazendo um Kabbalat Shabbat sem limites, da cidade sem limites, Bauru, para o Brasil e para as nações. Por isso, não perca, às 20h15, estaremos aqui com o Kabbalat Shabbat.
Um Shabbat Shalom a você, sua família, todas as comunidades e todas as sinagogas Benei Noach regionais que temos aí pelo Brasil afora. Que nós possamos ter um maravilhoso Shabbat, aprendendo essas ricas lições que nós temos encontrado nessa semana na Parashá de Korach. Por isso, vamos em frente, vamos em marcha. Monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Mashiach, para qualquer momento mesmo. Amém ve amém. Shabbat Shalom, até daqui a pouco.